Olá pessoas, meus amigos da terceira etapa, terceiro semestre do nosso curso. Está aqui o professor Francisco para voltarmos a falar a respeito de assuntos relacionados à eletricidade, mais propriamente à eletrodinâmica. Lembrem-se, na aula passada nós mencionamos a respeito do conceito de corrente elétrica. Você percebeu que a matéria, de forma geral, se eu for observar ela no seu estado natural, os elétrons que compõem essa matéria, eles estão desorganizados por conta da energia térmica que está envolvendo cada um deles. Para que eu possa organizá-los, ou seja, para que ele possa fluir num condutor, por exemplo, em uma direção preferencial, eu necessito ligar nele uma bateria, uma pilha ou mesmo a própria tomada. Em outras palavras, eu tenho que fazer aqui uma diferença de potencial, que é o que a gente chamou de voltagem naquela ocasião. Eu queria melhorar um pouco a nossa conversa, mostrando para vocês alguns outros aspectos e elementos dentro da eletricidade. Em particular, na aula de hoje, eu quero falar para vocês sobre a lei de Ohm e também sobre resistências elétricas. Vem comigo! Muito bem, meus queridos. Tá aí essa lei importante da eletricidade, a lei de Ohm. Para que você possa compreender a lei de Ohm, é importantíssimo que você entenda o que é uma resistência elétrica, tá? O que eu posso dizer para vocês é o seguinte: cada material nesse universo de meu Deus, ele tem uma certa resistência à passagem de corrente elétrica, tá? Cada material faz isso de uma forma diferente. Por exemplo, se a gente for considerar os próprios condutores, os metais, o cobre, ele vai permitir a passagem da corrente elétrica de uma maneira, o ouro de outra maneira, a prata de uma maneira ainda diferente. Essa característica de permitir mais ou menos a passagem da corrente elétrica pelo condutor é o que você chama carinhosamente de resistência elétrica, tá? Então, a letra R vai ser por nós utilizada para que a gente possa, então, falar sobre a resistência elétrica. Pois bem, tendo em vista isso, existe uma maneira de nós determinarmos o valor das resistências elétricas dos materiais. Imagina que você tem um circuito que está passando, sei lá, imagina 12 volts, né, de tensão. Ou seja, você pegou dessas baterias de carro para poder funcionar. E por conta dessa tensão elétrica, percorre por algum motivo aqui uma corrente elétrica aí igual, vamos dizer, tá? De 2 amperes, uma resistência elétrica, portanto, alta. E como é um circuito, eu coloquei lá uma determinada resistência elétrica nesse circuito aí, tá? A questão é, como é que eu posso determinar a resistência elétrica num circuito como esse? Senhoras e senhores, se você tiver exatamente esses elementos, você pode determinar a resistência elétrica usando a tensão elétrica, ou seja, a voltagem, e dividir pela corrente. No caso, com os dados que eu dei, a resistência elétrica ela ficaria 12, que é a tensão, dividido pela corrente, que são 2 amperes. Então, a resistência para esse caso, ela ficaria de 6, olha só a unidade que eu vou usar, novidade para você, 6 ohms. A gente utiliza essa letra grega, ômega, para poder dizer aí que é a unidade de resistência elétrica, tá? Se você já mexeu ou mexe com essa parte eletrotécnica, você sabe que se você for, por exemplo, numa loja aí, né, de eletrônicos e quiser uma resistência elétrica, você vai pedir isso em valores de ohms, tantos ohms a resistência elétrica que você vai acabar lidando, tá? Duas observações aí importantes para a gente poder reafirmar quando a gente falar de resistência elétrica. Primeira, a resistência elétrica ela seria essa oposição
Esse é como se nós estivéssemos dificultando a passagem da corrente elétrica, tá? Portanto, é uma característica do material, tá? O elemento que apresenta resistência, então, é chamado de resistor. Nos resistores, quando atravessados por uma corrente elétrica, a sua resistência transforma a energia elétrica dessa corrente em energia térmica. Isso é importante, volta para mim. Por exemplo, nós temos em todos os circuitos elétricos, sejam de celulares, de equipamento eletroeletrônicos, televisores, computadores, a gente tem lá, dentro dos seus componentes, alguns resistores. O resistor, ele vai ter algumas funções dentro do componente elétrico que você está formulando. Mas a principal, né, que a gente tem do nosso dia a dia é exatamente essa questão de aquecimento. Eu tenho certeza que você já ouviu falar a resistência de um chuveiro. O que é a resistência de um chuveiro? Basicamente, se você abrir um chuveiro, a resistência desse chuveiro vai ser uma fiação que está enrolada ali no chuveiro. Essa fiação enroladinha é a resistência. É um componente, né, que foi colocado lá no chuveiro, diferente do fio do chuveiro normal, que é esse fio de cobre que a gente utiliza normalmente, tá? Então, vai ser uma espécie de um condutor, um resistor diferente dos outros componentes aí do chuveiro. E você vai perceber que quando passa corrente elétrica, o efeito imediato é o aquecimento. Então, quando o chuveiro é ligado, no fundo, o que você está fazendo é acionar essa resistência. A resistência esquenta, a água passa por essa resistência, roubando o calor da resistência, e aí cai no seu corpo aquela água mais quentinha. Da mesma forma acontece quando eu tenho um ferro elétrico. O ferro elétrico, ele funciona utilizando um resistor. Tá? Então, o resistor vai ser tanto maior a sua resistência, maior será a sua resistência, quanto mais isolante, por exemplo, ele for, tá bom? Um isolante elétrico costuma ter uma resistência elevada, tá bom? Então, resistência tem a ver exatamente com isso. E eu quero te mostrar na prática já já. Volta aqui no quadro comigo. Muito bem, senhoras e senhores. Alguns exemplos aí de resistência que você encontra no mercado, tá? Essa daqui, por exemplo, poderia ser muito bem a resistência aí de um tipo de chuveiro. Assim como essa pode ser de um aquecedor, tá? E esse daqui de componentes eletroeletrônicos, tá? Esses resistores aí, eles são feitos com carvão, né? Por isso são resistores de carvão e cada um deles, né, com cores diferentes, possuem resistências diferentes. Só para poder a gente ter uma ideia como é que funciona na prática, eu vou chamar vocês para a gente poder tentar acessar esse site aí, que é o PHET da Universidade de Colorado, que vai simular para a gente alguns circuitos elétricos com resistências, para você poder perceber a ação de cada um deles. Então, eu vou fechar aqui a apresentação por hora e já vou entrar no PHET, onde a gente vai construir aí juntos um circuito com resistência. Eu vou utilizar uma bateria e de praxe a gente utiliza aqui uma bateria de, sei lá, uns 12 volts, né, para falar que a gente tem uma bateria de carro ligada aí, tá? Então tá aí a bateriazinha de 12 volts, tá aqui, simbolizado por essa pilha, tá? Perceba que eu posso então fazer um circuito de tal forma que eu ligue o fio, tá? E aí eu coloque aqui, ó, no fio, no próxima emenda de fio que eu fizer de cá, eu vou colocar uma resistência nessa emenda de fio, tá aqui. Coloquei uma resistência na emenda do fio. Deixa eu ver se eu consigo botar para cá. Essa resistência, dentre outras coisas, vai permitir que eu faça a ligação correta aqui, tá? Eu posso fazer a ligação correta com esses resistores. Pronto, tá aí. Eu quero que você perceba como é que está o fluxo da corrente elétrica, ou seja, como é que os elétrons eles estão fluindo. Veja a velocidade desses elétrons. Imagina que eu venho aqui e mudo o valor da resistência. No momento, eu estou com uma resistência de 10 ohms, tá? Portanto, essa resistência, de alguma maneira, ela está, então, dificultando o fluxo de elétrons por todo o meu circuito. Se eu aumento ou diminuo essa resistência, digamos que eu vou aumentar bastante. Olha só
o quanto agora os elétrons estão fluindo bem devagar, porque eu aumentei demais a minha resistência. Quase você não está vendo os elétrons se moverem pelo condutor, né? Agora, se eu diminuo bastante a resistência, vamos lá, vamos colocar aqui, ó, opa, nem vi, eu acho que até 6 ohms, deixa eu ver se eu coloco menos ainda, vamos ver, 4 ohms. Olha a velocidade das cargas elétricas nesse caso, olha a diferença. Então, isso dá sentido para que eu e vocês possamos ter um resistor dentro do circuito, até para que eu possa, de alguma maneira, controlar, nesse caso, a corrente elétrica, tá? Aqui você pode apostar. Dentro de um circuito desse tipo aqui, com um resistor como esse, tá? O resistor está esquentando muito. A resistência esquenta demais. Se eu, por exemplo, aumento a tensão elétrica para algo muito grande, olha lá, o fogo que dá, queimei minha resistência. Foi tão grande, mas tão grande, que eu curto-circuitei todo o meu circuito, porque ele foi muito além da resistência que ele suportava. A corrente elétrica aqui, ela foi quase que integralmente convertida em calor, tá? Ou seja, eu acabei com o meu aparelho nesse caso, né? Porque eu estourei o valor da resistência que existia lá. Muito bem, já que você entendeu agora como é que uma resistência dessa funciona na prática, eis aqui para vocês de que depende a resistência. Vem comigo aqui no quadro. Meus amigos, a resistência, se eu for mexer com uma resistência, ela depende basicamente de alguns fatores aqui extremamente importantes que vêm do próprio material. Veja, o que a gente tem empiricamente, na prática, na vida real? O que eu tenho é o seguinte, quanto mais comprida for o meu resistor, quanto mais comprido for o resistor, maior vai ser a resistência. Então, se eu quero aumentar a resistência do meu chuveiro, eu tenho que aumentar o comprimento do resistor. É um jeito de aumentar, tá? Outra coisa que depende da resistência. Quanto mais grossa for a bitola do fio, ou seja, eu tenho um fio grosso assim e eu tenho um fio mais fininho assim. Então, imagina, esse fio aqui mais grossão, ele vai ter uma resistência menor, veja, a resistência é menor do que um fio mais fino, Ou seja, ele depende de uma coisa que tecnicamente a gente chama de área da seção reta, que é simplesmente dizer se ele tá grandão, né, bem grosso, ou se ele é fininho. É isso que a gente está tentando traduzir. Quanto mais fino, maior vai ser a resistência desse fio. Tá? E a última coisa que depende da resistência é exatamente o material que a resistência foi feita. Cada material, como eu dei o exemplo no começo dessa aula, vai ter uma resistência muito diferente. Matematicamente, eu posso resumir tudo isso que eu falei para vocês da seguinte maneira. Aqui, então, a resistência elétrica depende... Opa, deixa eu voltar aqui para não ter problema. Habilitar aqui o nosso marca-texto. A resistência elétrica R depende do comprimento do fio, né, da área da seção reta, que é se o fio é grosso ou é fino, e depende do material. Esse símbolo ali, ρ, é chamado de constante de resistividade, ou simplesmente resistividade, tá? Cada material vai ter uma constante diferente, um ρ diferente. Olha nesse quadro aqui, ó. Se você observar o alumínio, o valor da resistividade do alumínio é de 2,6 vezes 10 a menos 8. Olha aqui a prata, a resistividade cai, vai para 1,5 vezes 10 a menos 8. E por aí vai, tá? Então, todo resistor que eu vou construir, que eu vou manipular, ele depende basicamente aqui para nós, então, do material de que ele é feito, do comprimento do fio e se o fio é muito grosso ou muito fino, tá? Depende dessas características, tá? Outra coisa importante para a gente poder finalizar essa aula é citar para você a conhecida lei de Ohm, tá? Essa é uma lei importante porque ela se aplica a resistores ou a condutores ômicos, tá? Existem determinados resistores, meus amigos, que independentemente do valor da tensão elétrica ou da corrente elétrica, o valor da resistência não muda. Eu vou repetir.
tem alguns materiais por aí no mercado que não importa o valor da tensão e da corrente elétrica, a resistência permanece a mesma. Toda vez que isso acontecer, a gente vai chamar esse resistor de um resistor ôhmico, tá bom? Então, basicamente, quando formos falar da lei de Ohm, significa dizer que eu tenho algumas resistências que elas obedecem a essa relação aqui, ó, a essa relação. Perdão, apagando aqui esse R que eu escrevi resistência de novo, né? Então, eles acabam obedecendo essa relação, que a resistência, que é constante, ela não muda, ela vai ser a tensão dividido pela corrente elétrica. Volta para mim! Em alguns equipamentos, isso acaba sendo uma grande vantagem. Eu alterar o valor da tensão elétrica, da voltagem e da corrente, e a minha resistência permanecer o mesmo valor. Só que boa parte das resistências não faz isso. Se eu altero o valor da tensão e da corrente elétrica proporcionalmente, acaba que nesse caso aí a resistência altera o seu valor, só porque eu fiz isso, tá? Esses resistores, eles não são ôhmicos. Isso é a lei de Ohm. É dizer que tem alguns materiais, algumas resistências que, independentemente do valor da tensão e da corrente, a resistência conserva o seu valor, beleza? Então é isso. Isso que eu queria dizer para vocês. Espero que vocês tenham entendido a aula de hoje. Próxima aula vai ser uma aula bem mais prática, porque eu vou mostrar um efeito elétrico que acontece em nossas vidas e que tem como a gente medir isso, tá? Aguarde e confie. Próxima aula falaremos a respeito. Professor Francisco vai ficando por aqui, agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua paciência e sempre naquela certeza. Tamo junto. Um abraço. Até logo. Tchau, tchau, pessoal.